Estamos gravando. Então, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro, 21h04. Estamos começando nosso terceiro encontro e vamos falar sobre os benefícios de Montessori, né, do método Montessori. O que o Montessori traz, né, de coisa boa para a gente. Então, antes da gente começar, eu falei, né, na gravação, então a gente só grava essa primeira parte, depois a gente vai ter perguntas e respostas, a gente não vai gravar, para vocês ficarem bem à vontade e conversar sobre o que quiser, se tiver qualquer pergunta ou comentário. Acredito que todo mundo está me ouvindo. Se não estiver ouvindo, pode mandar mensagem. Aqui estou eu e está a Carol, também a Carolina Kisse, e ela também vai me ajudando na administração aqui da reunião, do chat. Então, qualquer coisa, enquanto eu estiver falando, até pode mandar mensagem para a Carol, pedir para ela vai me auxiliando. Ela trabalha junto comigo já faz um tempinho, a gente se conheceu online, e agora ela está me ajudando mais, porque eu estou precisando de ajuda, que a Emily e a Juliana, que estão na França, minhas duas amigas, elas estão com muita coisa para fazer. A Carol está me salvando aqui. Certo? Quando a gente pensa nos benefícios, né, eu vou falar um pouco, né, só uma pequena introdução do Montessori, daí eu vou falar dos benefícios para a criança e também dos benefícios para o adulto, porque, na realidade, os dois ganham. Certo? E se vocês tiverem pergunta, pode levantar a mão, pode mandar no chat. Se a pergunta for referente a alguma coisa que eu estou falando, eu já respondo na hora e continuo falando. Se não, a gente guarda a pergunta para depois. Mas pode mandar no chat, pode falar com a gente. Então, eu acredito que aqui todo mundo conheça Montessori. Montessori é um método de ensino criado pela Maria Montessori e que foge drasticamente dos padrões tradicionais que a gente conhece, né? Pelo menos do que eu tive na minha infância, o Montessori, assim, tá do outro lado do abismo, é um outro mundo muito bonito e que eu me apaixonei e muitas pessoas que eu conheço também se apaixonaram. Aqui a gente no Brasil tem poucas escolas Montessori, tem bastante gente querendo fazer, tem bastante gente me procurando, inclusive hoje eu tive a mensagem de uma mãe falando que lá, ela mora lá, acho que Piauí, agora não vou lembrar, e lá não tem Montessori e ela está pensando em fazer alguma coisa na casa dela com os dois filhos dela, porque não tem essa possibilidade. E o Montessori pode aplicar em casa. O método Montessori, ele tem essa flexibilidade até como filosofia, até como filosofia de vida em você lidar consigo e lidar com a criança. Então, é possível, sim, aplicar muito, muito Montessori em casa e faz uma diferença enorme, e eu vou falar um pouco disso. Tá? E vamos lá. Eu nem lembro o que tem aqui. Certo? Formação do ser humano. Eu nem lembrava mais. É interessante saber que quando a gente nasce, o primeiro dia da nossa de vida é o dia mais importante, porque o que acontece ali pode influenciar todo o resto da nossa vida. E o segundo dia mais importante é o nosso segundo dia de vida. E por assim vai. E assim vai. Até se a gente pensar na educação, né, então a gente tem a educação básica, né, a educação infantil, o ensino médio, o ensino superior, pós-graduação, doutorado, de todas essas fases, de todas essas educações, né, quando a gente pensa no sistema educacional, no Montessori, o mais importante é aquele que vem antes, porque o que vem depois, ele é construído em cima dessa base que veio antes. Então, os dias mais importantes da criança são os primeiros dias de vida. O primeiro ano mais importante é o primeiro ano. Então, os 3 anos, os 6 primeiros anos que a gente diz, que é o primeiro plano de desenvolvimento, são os anos mais importantes, porque ali ela está tendo um desenvolvimento enorme, enorme, né? Da sua parte física, são o seu cérebro que está se formando, as suas conexões neurais que estão se formando, tem o desenvolvimento psíquico, né? Tem até um caso que a gente estuda no Montessori de uma criança que ela nasceu no meio da floresta.
por algum motivo lá ela se perdeu e ela conseguiu sobreviver no meio da floresta. Essa criança, ela já era adulta, adolescente, criança, adolescente, ela nunca conseguiu aprender algumas coisas que para nós é assim natural, como por exemplo falar, comer sentado ou sentar, comer com as mãos, né, comer com garfo. Ela nunca conseguiu adquirir essas habilidades, porque na infância, os primeiros anos de vida dela, ela estava num ambiente onde ela não tinha essa possibilidade de desenvolver isso. Então, às vezes a gente fica pensando, mas todo mundo conversa, todo mundo fala português ou uma outra língua, todo mundo consegue interagir. Isso é possível porque a gente nasceu inserido nesse contexto, nessa cultura. Se a gente tivesse nascido isolado dessa cultura, a gente não ia aprender nem a falar. Então, é muito importante os primeiros anos de desenvolvimento. E, inclusive, o desenvolvimento psíquico, né, das nossas qualidades psíquicas. Então, a educação infantil é, sem sombra de dúvida, a mais importante. Então, muitas vezes a gente fala do Montessori, né? E a gente pensa assim, e se eu vou lá fazer uma cirurgia, né? Eu tô com algum problema no cérebro, tem que tirar alguma coisa, fazer alguma operação. Que médico que eu vou escolher? Né? Eu vou escolher um médico que é baratinho, porque eu não quero gastar muito nessa operação, né, que é no meio do meu cérebro, ou vou procurar o melhor médico que eu posso ter, que eu posso pagar, e vou fazer de tudo, até às vezes mesmo entrar em dívida para poder fazer essa cirurgia. Então, se a gente vai mexer no nosso cérebro, né, a gente não vai brincar, então a gente vai fazer o nosso melhor para ter a melhor operação. E, na realidade, o professor da educação infantil, né, a professora, ela, na verdade, ela é tão valiosa, né, ela é tão importante quanto esse médico. Porque o que ela faz na sala, né, com as crianças, vai mudar a maneira que a criança se desenvolve, a maneira em que ela desenvolve a sua psique, que é a maneira que ela desenvolve as suas capacidades intelectuais. Não tem como. Então, desse lado, né, quando o Montessori fala isso, tem o outro lado. Tem a criança e a gente tem, deixa eu botar aqui, é bonito isso aqui. Do outro lado, a gente tem uma pessoa muito especial. E eu gostaria que os homens estivessem bem presentes. Outro dia eu estava conversando com uma mãe também, a Liris, e daí ela falando assim, é engraçado, eu nunca tinha ouvido. Ela falou assim, o pai que troca a fralda é rei. E do outro lado a gente tem a mãe. Tem até um negócio aqui, né? Tem a mãe. E a mãe, ela tem que lidar com a educação dos filhos, muitas vezes com pouco apoio. E ela tem que fazer aí mágica para conseguir exercer esse papel materno. E é engraçado porque para muitas mães, eu tenho falado com muitas mães, para muitas mães, estou conversando e tal, e daí ela fala assim, eu não trabalho. Daí eu falo assim, você não trabalha? Eu acho que você trabalha mais do que muita gente, mais do que o seu marido. Você tem um trabalho que você não para. Você tem 2 filhos, o trabalho é enorme. Então, assim, trabalha e trabalha muito. Então, até de uma maneira, é, é um é um trabalho que na nossa sociedade não existe ainda muito valor. E um dos objetivos do nosso projeto é realmente dar valor para esse trabalho, porque o trabalho da mãe muda o mundo, o trabalho de vocês muda o mundo. E, né, se a gente pensar em relação até... Eita, parei aqui, sem querer, apertei o botão errado. Não. Até se a gente pensar, né, no que vocês estão fazendo, agora 9 horas, quase 9, 10, 9, 13, vocês não estão assistindo jogo de futebol, vocês não saíram para o bar para ir com os amigos,
vocês estão assistindo uma palestra sobre Montessori, sobre educação infantil, sobre criança. E assim, eu não preciso nem conhecer vocês, né? Não sei nem quantas pessoas tem aqui no grupo, mas eu sei que vocês são boas mães. Porque o que vocês estão fazendo muda o mundo. Eu mudei para a área de educação, eu mudei para construir essa escola. Quem está acompanhando sabe que eu estou construindo uma escola em Curitiba, né? Para trabalhar com crianças de 3 a 6. Eu mudei a minha da área que eu estava, que era de tecnologia de informação, para trabalhar com educação, com criança, porque eu sei o quão é importante, o quão é valioso isso. Então, é valioso porque, eu vou mostrar outra coisa antes de eu falar da última parte. É valioso porque a gente, nesse trabalho, pode ser paterno, materno, professor, professora, nesse trabalho, a gente está mudando o mundo. Eu até que tinha colocado aqui, Felipe, mostra o álbum. Então, numa sala Montessori, um dos objetivos que a gente tem, né, dos muitos objetivos, é apresentar os materiais, e nos materiais a gente tem um propósito, né? Então, eu vou botar aqui, esse aqui é o meu álbum que eu fiz. Esse é o meu álbum que eu fiz no meu treinamento de professor Montessori. É em francês, né? Porque eu era em francês. Então, a gente vai aprender francês. Então, quando no Montessori, né, ou mesmo vocês, quando estão trabalhando em casa com alguma coisa, eu estou apresentando material e o objetivo é a gente ajudar a criança a construir a sua inteligência. Ajudar a criança a se concentrar. Ajudar a criança a se adaptar a esse mundo que existe cheio de informação. É ajudar a criança a ter uma força de vontade, a ela saber escolher. Não, tinha um negócio aqui de não sei o que, conectar som. Conectar o som. Entendi. Bom, a gente ajuda a criança a ter confiança em si, a ter autoestima, a ter autonomia e a ter independência. É isso que a gente, em muitas das atividades, é isso que a gente faz para a criança, no ambiente Montessori, e é o que vocês fazem muitas vezes também, mesmo sem saber, trabalhando cuidando das suas crianças. E ali vocês viram independência e autonomia. O benefício, né? Quando a criança ela consegue fazer as coisas por conta própria, isso é bom para ela, porque faz parte do seu desenvolvimento. Ela precisa aprender, porque uma hora ela vai fazer por conta própria ou não, por mais tarde que seja, uma hora ela vai ter que cozinhar sozinha, uma hora ela vai ter que escolher as suas roupas sozinhas, vai ter que gerenciar o seu tempo. Então, uma hora ou outra, ela vai aprender a fazer isso. E no Montessori, a gente conseguiu entender qual é o momento natural para a criança atender, para adquirir aquela habilidade. Então, se a gente pensar na linguagem, né, em ler e escrever, na alfabetização, o Montessori descobriu que a idade natural é por volta de 4 anos, 4 anos e meio. Então, se a gente apresenta a linguagem para a criança, né, a leitura e escrita, por volta de 4 anos e meio, ela aprende muito rápido, porque ela está naquele período sensível, é fácil para ela, ela aprende com menos esforço. A gente sempre vai aprender, mesmo depois de velho. Mas com 4 anos e meio é como se fosse um portal que se abre. Então, o Montessori dá essa possibilidade, porque no momento que a criança aprende a ler, ela não pergunta mais para a mãe, não pergunta mais para o pai o que está escrito. E mais, a Julie, quando começou a escrever, é ela que fazia a lista do supermercado. E eu nunca mais, contou com ela, né? Eu nunca mais fiz lista de supermercado. Não preciso, porque ela me ajuda, ela faz comigo. Claro, no início ela fazia, né, a primeira palavra, eu escrevi o resto. Mas hoje ela faz a lista inteira. Então, ela adquirindo essas capacidades nesse tempo natural que ela de aprendizado, ela se torna autônoma, independente. Isso é bom para ela porque ela se sente confiante, ela se sente, ela ganha autoestima. E para a gente como pai, para a gente como mãe, é uma maravilha, porque a gente faz menos coisas, a gente tem mais tempo para a gente tem mais tempo para fazer outras coisas. Então, faz tempo já que a Ju, minha filha, vou falar dela, né? Porque aqui é pensando Montessori em casa. Faz tempo que a Ju arruma a cama dela.
ela sabe que uma das responsabilidades dela é arrumar a cama. E o legal é que ela, muitas vezes, não só arruma a cama dela, como ela arruma a minha. Então, às vezes, eu, né, acordou, tal, já está acordada, daí eu fui fazer alguma coisa, tomar café, daí na hora que eu voltei, a minha cama está arrumada. É, não sou eu, já faz um tempinho, que limpo o banheiro dela. E eu não limpo nem a privada dela, é ela que limpa. Então, quando a criança tem autonomia e independência, o adulto ganha porque tem que fazer menos coisa. Ele tem mais tempo para fazer outras coisas. Além do que, quando eu vejo, né, a minha filha, quando eu vi ela limpando o vaso sanitário a primeira vez, limpando o rodapé, eu achei ela super fofa, né? Tem quem não gosta de ver, né, a criança trabalhando, a criança se desenvolvendo, a criança escrevendo, lendo. A gente fica muito feliz, né? Eu fico muito feliz vendo, né, cada passo que ajudar em direção, né, a essa maturidade dela como adulto. Então, para o pai, para a mãe, é como se fosse, é como se a gente pegasse, né, se a gente enxergasse, né, todas as nossas responsabilidades como se fossem pequenas bolinhas dentro da gente, assim, em volta. É como se a cada passo a gente pegasse, né, uma dessas responsabilidades e entregasse para nossa filha. E cada vez que a gente vai entregando essas responsabilidades, é uma coisa a menos para a gente. E o mais legal, né, que o Montessori me ensinou, é que no momento que a gente confia, que a gente entende primeiro, né, essas etapas de desenvolvimento, então, que 4 anos pode aprender a fazer isso, com 5 anos pode aprender a fazer aquilo. Na hora que a gente entende, a gente às vezes até fica na dúvida, mas será mesmo, né? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai fazer? Fica aquela dúvida, a gente vai tentando e vê que ela vai conseguindo, vai conseguindo. A gente vai criando algo que para mim é fantástico, que na sala de aula a gente cria isso como professor, né? A gente cria um elo de confiança enorme, enorme. De tal maneira que nesse desenvolvimento a criança indo bem, ela acaba se tornando obediente. E obediência no Montessori não tem no sentido assim, eu mando e você faz. Tem o que é assim, eu respeito essa hierarquia que existe. E se o meu pai está pedindo, é porque para ele é importante. O que eu vou fazer que o meu pai está me pedindo, eu continuo respeitando a mim, continuo respeitando ele, continuo respeitando o ambiente. Então, eu posso fazer. No Montessori, né, a gente tem os 3 graus de obediência, e no terceiro grau de obediência, a criança não só sabe obedecer, isso é construído através desse laço, né, que eu falei de confiança. A criança não só sabe obedecer, então você fala assim, Ju, agora é o momento de fazer menos barulho, porque eu estou aqui numa reunião, vou falar com as pessoas. Ela não apenas sabe obedecer, como a criança, ela busca o adulto para saber o que fazer. Então, eu tenho uma história. Tem uma história. Eu estava vindo para a França com ela, e daí tinha que fazer teste de Covid, né? Foi agora, em dezembro. Tinha que fazer teste de Covid e tal, e eu tinha, assim, o dia inteiro para poder fazer as minhas coisas. Eu falei, vou sair com antecedência. Aí fui fazer o teste lá do Covid, e a fila estava enorme, muito grande, desesperadora. Eu achei que ia fazer em 15 minutos, já tinha passado 3 horas, eu estava na fila. E assim, eu pensei, eu vou perder o voo, eu vou perder o voo, não vai dar tempo. E nisso, né, o dia inteiro, desde de manhã, da hora que a gente acordou, porque eu já falei para a Juju, a gente sai, né, eu faço o teste, né, em 15 minutos, depois a gente toma café da manhã, tal, tal, tal. Só que essas 3 horas, né, quebrou minhas pernas. Quebrou todo o tempo de extra que eu tinha, eu perdi ali. E foi tão corrido, que eu não tive tempo de comer. E enquanto eu estava na fila da, da teste do Covid, a Ju falou, papai, eu tô com fome. E ela já tem a carteira dela, ela tem o dinheiro, né? Eu falei, tá bom, você pode comprar, né? Ela tinha uma padaria ali, uma lanchonete ali. Papai, você quer alguma coisa? Eu falei assim, eu quero um croissant. Ela foi lá, comprou para ela o que ela queria, e ela voltou e falou assim, papai, não tem croissant. Mas olha o que eu comprei para você, eu comprei esse sanduíche, um sanduíche que você gosta. Eu sou vegetariano, né? Então ela comprou um sanduíche sem carne. E eu falei, obrigado. O dia foi tão corrido, e tem mais uma coisa. Quando eu cheguei lá no avião para vir para o Brasil, deu a empresa que entrega a comida para o avião estava em greve. Então, o avião só tinha pão com atum, porque eu sou vegetariano. 11 horas de voo.
naquele dia, que por causa das circunstâncias eu não tive tempo de comer, e depois ainda chegou no avião que o sanduíche era com atum, que eu não como atum, a única coisa que eu comi foi o sanduíche que a minha filha comprou de maneira espontânea. Então, quando a gente aplica o Montessori, a criança, ela pensa nela, claro, ela pensa no ambiente, ela cuida das coisas, ela pensa no outro. Então, para mim, quando isso aconteceu, né, eu não sabia que eu não ia ter tempo de comer, né, mas no final da história, eu falei assim, nossa, eu até agradeci, né, falei, Ju, a única coisa que eu comi durante o dia inteiro foi o sanduíche que você comprou para mim. Então, quando a criança ganha essa capacidade de raciocínio, essa inteligência, a gente aplicando um método em casa, ou ela estando também numa escola Montessori, ela se torna um adulto, ela vai se tornar um adulto, um cidadão que tem um olhar de empatia, de colaboração. Numa sala Montessori de 3 a 6, a gente sei lá, tem 150 atividades para apresentar, 200. Numa sala de 6 a 12, a gente tem mais de 1.000 atividades. Em nenhuma atividade, isso é incrível, em nenhuma atividade, já postou o meu tempo, em nenhuma atividade existe competição. Montessori é baseado em colaboração. E pergunta, quem é a mãe, quem é o pai, quem é um filho que colabore no dia a dia? Então, se eu fosse, né, resumir em uma palavra, seria isso. A gente ganha muito, não só por ver nosso filho se desenvolvendo, mas vendo que é um filho que colabora com a dinâmica da família. É um filho que vai crescendo. É claro que, estando no Montessori ou não, criança vai ser sempre criança. Às vezes vai chorar, vai ficar triste. Isso faz parte do ser humano. Vai errar, vai acertar, isso faz parte. Por mais que perfeita que seja a escola, por mais perfeito que seja a mãe ou pai, não existe, né, pai e mãe perfeitos, existe a gente, existe, é o que está aqui, né, nessa vida, não tem outra alternativa. Porém, a gente ganha muito com Montessori, porque a base do método é da autonomia e independência para a criança, e dentro disso, de uma maneira colaborativa, pensando no outro, pensando em si, pensando no ambiente. Né? A última coisa que eu vou falar antes da gente abrir para perguntas. Numa sala Montessori, a gente tem 3 regras. É muito simples, 3 regras. Todo mundo tem que respeitar a si mesmo. Todo mundo tem que respeitar o outro. E todo mundo tem que respeitar o ambiente, né, os materiais. E a gente troca o respeitar por cuidar. Todo mundo tem que cuidar de si, todo mundo tem que cuidar do outro, todo mundo tem que cuidar do ambiente. Porque é responsabilidade de todo mundo. Não é o professor que é responsável pela sala. É essa comunidade, 30 crianças, né, 2 adultos, que essa comunidade que é responsável por cuidar de todos e do ambiente. Eu tenho muita história para contar. Eu estou com 38 anos, eu fui percebendo que a gente vai juntando um monte de história, né? Tá certo. Eu falei o que eu gostaria de falar. Eu vou mostrar o último slide. Vocês têm perguntas? Agora eu quero ouvir, eu vou parar, eu vou só mostrar esse slide. Vai pensando na pergunta e eu vou só mostrar esse último slide. Eu adoro esse aqui. Vocês viram lá no meu álbum que uma das características, uma das coisas que a gente faz para a criança é ajudá-la a ter autoestima. E isso, né, vou botar lá no dicionário, autoestima, qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. A gente ajuda no Montessori a criança a ter autoestima. E um problema que eu vejo muito hoje, né, em mim e nos adultos em geral, é se valorizar. Então, se existe algo que eu posso ajudá-los nisso, é dizer que vocês são incríveis. O trabalho de vocês é o trabalho mais importante do mundo. Não tem trabalho mais importante do que o trabalho da mãe. Na realidade, deveria ser da mãe e do pai. Mas, às vezes, o pai está fazendo outras coisas, né? Ele não está tão, assim, consciente dessa responsabilidade. Então, eu falo muito para as mães que o trabalho que vocês fazem, ele é espetacular e é um trabalho que muda o mundo. E é função nossa, né, do nosso projeto, dar suporte para vocês, porque a gente sabe o quão é importante, né? Quando a gente pensa em mudar o mundo, na verdade, é ajudar a criança. E muitas vezes, para ajudar a criança, a gente tem que dar o suporte, o reconhecimento necessário
para vocês que são mães. Então, chega de falar, Felipe, e eu vou parar a gravação.